Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. Pouca gente sabe, mas tem um escândalo abafado pela mídia nacional. Envolve o desaparecimento de uma jornalista, ocultismo e a morte de um jovem universitário em uma cidade do interior. E é um absurdo ninguém estar falando sobre isso. O caso aconteceu no interior da cidade de São Paulo. Mas antes, preciso dar alguns contextos, eles são importantes, porque fala sobre a cena musical de metal extremo que acontece nessa cidade há vários anos. Ninguém sabe exatamente como essa lenda urbana começou, mas a gente sabe como terminou. Com a morte do estudante de direito Dante Hoff, um rapaz quieto e que tinha muita energia nas apresentações da sua banda. Psicose é o nome dela, banda composta por outros 2 integrantes, colegas de Dante. E aí que entra Daniela Tavares, uma jornalista de um portal de música que foi para essa cidade com o objetivo de gravar um podcast sobre a cena de rock e acaba topando com essa lenda urbana, passando a investigar acontecimentos que envolvem morte, ocultismo e muito, muito mistério. Se você se interessou, felizmente todos esses acontecimentos são frutos da mais pura ficção. O podcast, na verdade, é uma minissérie em 5 episódios, um especial de Halloween que, pra ninguém botar defeito, produzido por mim e pela galera do Mundo Freak, com atores incríveis, edição imersiva. E se você gostou, por que não escutar agora o episódio de Making Off dessa série que a gente gravou, todo especial aí pra você que se apaixonou pela vida de Dante, a sua morte e, por que não, sobre os muitos mistérios que nos rondam no ruído. Logo depois da vinheta, e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e eu estou aqui enruidado com essa série maravilhosa que lançamos na semana passada. Lembrando a todos que não teremos spoilers até o momento que a gente avisar pra você. Então, caso você não tenha assistido ainda a série, escutado a nossa série O Ruído, esse é um episódio de Making Off. O que inspirou a gente? Curiosidades, cenas engraçadas de bastidores, muito drama, soco na cara, chorando na chuva, rolou de tudo aqui nesse especial. Cenas engraçadas. É aquilo que dizem, né? Tem gente Dor que e sofrimento. Tem gente que ri, tem gente que chora. E temos aqui nossa queridíssima, minha sócia maravilhosa, nossa queridíssima Ira Croft. Olá, estou aqui muito feliz nesta live, neste programa, para falar sobre mais um especial, mais um ano que estamos aí lançando um audiodrama com uma produção incrível e com a participação dos nossos ouvintes que nos apoiam em tudo que a gente faz. Perfeito, temos aqui também nossa queridíssima Ananda. Olá, gente. Ajudei a produzir esse especial. Estamos aqui nessa altura, todo mundo enruidado, né? Enruidadaço. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Por que será, hein? Perfeito. E temos aqui nosso queridíssimo Murilo Lourenço. Tudo bom, minha gente? Cara, eu parei pra pensar agora há pouco que a série chama Ruído, né? É a coisa que eu mais tento arrumar quando eu tô mexendo no fórum. Editando a gente, né? Falando. Aí o Andrei me falou assim, vamos fazer uma série com ruído, com barulho. Engraçado, é totalmente... É uma coisa diferente. Você acha engraçado?
Vamos falar sobre a inspiração, como tudo começou, a ideia desse especial, o ruído, como é que você chegou nisso? Não vai ter recado? Não, deixa eu puxar um recadinho. Pensei que você ia fazer depois, né? O Murilo não vai editar, não? Eu pensei que o Murilo fosse editar. Antes da gente puxar o que a Ira acabou de falar, estamos aqui, quem sabe faz ao vivo, né? Você que tá escutando a gente agora, estamos fazendo esse lançamento junto na live, você pode ver as nossas caras. Se você for abrir o YouTube, vai estar live pra você, a Twitch, antes de 30 dias, você consegue ver aqui a nossa cara da gravação aqui desse especial. Só não vai ter a parte do spoiler, que vai ser o momento que eu vou avisar você, como eu já falei, né? Então eu gostaria de fazer novamente esse agradecimento à galera do grupo R1, que tá aqui com a gente em parceria, aprontando esse estúdio maravilhoso pra gente. Na tela, caso você não esteja escutando o podcast, esteja no YouTube ou no Twitch, está vendo aí o arroba do Instagram, arroba R1 Audiovisual e arroba R1 Space.gg no Instagram. Todos os links vão estar no episódio. Caso não esteja, você briga com a Nanda. Tá aqui ao vivo com a gente. Vai conseguir me xingar aqui na hora. Galera, momento de recadinho aqui rapidinho. Vocês estão vendo aí que a gente tá gravando metade dessa gravação, a parte sem spoilers. E ó, a gente vai avisar quando tiver spoiler, tá? Mas metade dessa gravação você consegue ver na nossa live ao vivo que a gente gravou lá no R1 Space. Vou deixar o link aí pra você, lá aí no post do episódio. Ou vai lá no nosso canal do Mundo Freak no YouTube, que você pode ver a live quando ela aconteceu. Ver as nossas carinhas lindas e felizes, com aquela estrutura incrível. Queria fazer um agradecimento aí à galera do Grupo R1, que nos cedeu o espaço aí no R1 Spaces pra gente fazer essa live maravilhosa. E é claro, eu gostaria de dar uns pequenos poréns. A gente gostou muito da proporção que a série tomou. A gente sabe que existe uma certa dificuldade com o podcast tradicional em furar a bolha. Então é sempre um desafio pra gente levar os nossos projetos, principalmente os audiodramas, pra outros públicos, né? Então é algo que eu acho que eu vou repetir algumas vezes nesse episódio, mas não custa relembrar aqui no recadinho, que é o seguinte: divulgue a série, nos ajude, dá RT, dá aquela curtida. O Aue já deu uma passadinha, mas a gente pretende ainda fazer algumas ações com a série, pra ela não ficar apenas no especial desse ano. E é claro, tem muita gente perguntando da segunda temporada. E eu vou dizer pra vocês que eu não confirmo nem nego, mas que ela depende muito, muito, muito da colaboração de vocês pra chegarem mais pessoas. Então, assim, seria inédito a gente lançar uma segunda temporada de uma minissérie como essa. Eu tenho muita vontade de fazer. Eu acho que é a série que mais foi pedido pra gente fazer essa segunda temporada. Pessoas que ficaram completamente apaixonadas pelo universo do ruído, o universo de Cosmópolis. Lembrando que Cosmópolis não é a cidade de Cosmópolis de São Paulo, é uma outra Cosmópolis, né? Meio que coincidiu de existir uma cidade com esse nome. Então, é isso. Vocês vão fazer parte dessa segunda temporada, caso a gente consiga fazer, através da divulgação que vocês ajudarem a gente, dessa parceria que a gente sempre tá junto, tá? Pra galera do financiamento coletivo, a gente tá focando em entregar as recompensas a partir de dezembro. Caso haja algum atraso, eu vou avisar pra vocês, tá bom? Como a gente tem algumas coisas físicas, então tá imprimindo, tem coisa que, ó, só 20 dias úteis, então fica aquela confusão. Ainda bem que eu já mandei tudo pra ser feito e eu tô saindo de uma viagem agora, em novembro. Aliás, fica a dica pra vocês, hein? Me segue ali no Instagram pra vocês terem talvez uma dica de coisas que, não sei, talvez possam estar saindo aí em 2024. Me segue lá, vou pedir pra Nandinha colocar aí também no post. @Andreizilla, com 2 L's, como Godzilla. Só que o Andrei, não God, né? Andreizilla, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu vou colocando ali uns conteúdos bem misteriosos de coisas que eu estou vendo, lugares que eu tô visitando. Então é mais ou menos isso, gente. Eu queria muito que esse recadinho fosse curto, então eu já vou encerrar por aqui. Siga a gente no apoia.se/confidencial, nos ajude com o mínimo de R$10. Você, galera, ajuda a gente pra caramba e ajuda a séries como essa saírem cada vez mais cedo. Se a gente tivesse o dobro de apoiadores, o mínimo de R$10, cara, a gente tava fazendo 2 séries por ano. Eu te dou essa certeza. Então é por isso que o apoio de vocês é muito importante, porque aí faz com que a gente consiga entregar cada vez mais conteúdo que vocês curtem. apoia.se/confidencial, dá essa forcinha lá pra gente. R$10 não vai afetar tanto o seu orçamento. Se você puder e quiser, a gente tá disponível aí. Então é isso. Bora voltar aqui pro papo, ficou muito bacana. E é isso, pessoal. Vamos falar do ruído, que eu tenho certeza que vocês estão loucos de curiosidade pra como é que foi essas curiosidades aí de making off. Então, bora lá. Que a gente inicia, Ira?
como tudo começou. Começou no desespero do ano passado. É sempre no desespero, não foi ano passado, foi esse ano, né? Não, calma, mas qual foi o desespero do ano passado? Infelizmente, a gente tinha uma ideia no ano passado. A gente contou essa história, né, em algumas vezes, né? Infelizmente, a ideia caiu e faltando, 2 meses pro especial estrear, eu tive que tirar uma história do zero. E aí, o que acontece? Eu prometi. Sabe aquele momento meio pegar a grama, assim, no punho, jurar pras estrelas e falar... Nunca mais passarei atraso. Fome novamente. Eu falei, não vou atrasar no ano que vem. Em fevereiro, eu falei, Murilo, cria pra mim um som que não existe? Aí eu sumi, e em agosto eu apareci e eu falei, tamo atrasado, precisamos entregar essa série. Foi basicamente isso, como tudo começou. Ano passado rolou aquele ano que vem não atrasaremos. E aí eu cheguei e falei, até março a gente precisa ter uma ideia do que a gente vai fazer, né? A ideia eu tinha, pô. Eu só precisava sentar só faltava o resto todo. A Nandinha já tinha até colocado, gente, não vai ter mais especial esse ano, né? Porque não tem mais data, não tem como fazer. Galera, chegou junho, não tem mais especial. Cara, e é muito legal porque, tipo assim, eu geralmente, quando eu tô escrevendo o especial do ano, eu já tenho mais ou menos uma ideia embrionária pro outro ano. Por quê? Porque a gente mexe com coisas tão legais que eu falo, cara, eu pegar um pouco desse conceito que tava nessa série e expandir, dá uma outra coisa muito legal. Eu já tenho mais ou menos a ideia do que eu quero trabalhar no ano que vem, por exemplo. Mas eu acho que a ideia geral, quando pintou, eu queria justamente quebrar um pouco da barreira do áudio. Por quê? Eu queria mexer com mídia. Eu queria mexer com, a pessoa tá escutando o podcast, isso é uma coisa meio quase metalinguística. Do tipo, o que seria a gente aproveitar ao máximo a mídia podcast? Porque o podcast, como uma mídia em áudio, você não tem o artifício da visão, então você pode fazer algumas coisas e você não pode fazer outras coisas, né? Como não tem o visual, você não consegue entender o que a cena tá passando se você não tiver uma exposição ali em áudio do que tá rolando, um narrador, alguma coisa nesse sentido. E isso já tava vindo também das outras experiências que nós tivemos, dos outros programas, né? A cada programa vai somando o lado criativo de se criar a história, e vai pensando também na edição, né, Murilo? A cada programa a gente vai alterando e pensando no próximo. Como é que vai editar, como é que vai trabalhar, como é que vai brincar com áudio. Sim. E aí, ano passado, a gente estava até conversando antes, né, Murilo, sobre como foi a produção do ano passado, como teve que se fazer toda uma estrutura de áudio, né? Até chegar nesse ano. Você quer falar um pouquinho, Murilo? Então, no ano passado teve essa questão dos prazos. um pouquinho apertado. E depende muito da produção, como é o tipo de produção, né? A gente vai ter um pouco mais de trabalho, um pouco menos de trabalho, porque eu não sei quantas pessoas também imaginam como que a gente faz isso, né? Porque, sei lá, tá vendo uma pessoa falando, e aí tá passando um barulho de alguma coisa, sei lá, a pessoa tá numa cidade, passa um carro, uma coisa assim, tudo a gente tem que tirar cada barulhinho e colocar e mixar, e a gente conversa e fala, tá mais baixo, tem que vir de outro lado. Então, é um processo longo, mas isso que é o mais legal do áudio, né? Eu acho muito lúdico, assim, porque quando a gente tá assistindo um filme, tem muita coisa que a gente racionaliza muito, né, na visão. A gente dá nome... Tem uma entrega, né, já, as imagens, né? As imagens, já tem muito nome para um monte de coisa e tal. Agora, por exemplo, o áudio, ele ainda tá num campo, eu acho, muito mais instintivo, assim, sabe? Sim. Então dá pra brincar muito mais com essa questão, né, narrativa e tal. Então, é legal, mas aí tem esse desafio, né? Porque a gente precisa criar certas coisas só com áudio. Tem que ficar claro, né, o que tá acontecendo, mas só a partir do áudio, né? E eu acho que é uma parte que as pessoas subestimam muito, elas não dão muito valor. Até discutindo sobre coisa, a gente tá aqui no YouTube, etc e tal, essa imagem aqui, ela tá maravilhosa, mas se os nossos microfones fossem ruins, a pessoa podia até se esforçar, mas ela ia começar a se incomodar bastante. Mas então, eu pensei numa coisa de explorando os limites do áudio. O que seria, por exemplo, o filme O Chamado pro áudio? Porque O Chamado tem a fita. É uma fita de VHS. Isso é transcender os limites do visual, né? Porque você tá brincando, todo mundo. Você tá vendo um filme em que dentro do filme, as pessoas veem um filme e são amaldiçoadas. O que seria isso a nível de áudio? Pode ser uma fita. E aí eu pensei no cenário de música. Porque a música já tem essa coisa folclórica, daquela coisa da música amaldiçoada ou do músico amaldiçoado, né? Que pendeu, fez um pacto, né? Isso é de Paganini, começa com Paganini, né? Tem um monte de gente aí que fala que teve o pacto com o Cramunhão, né? Galera do blues e por aí vai. Clube dos 27 e tal. Então eu pensei, cara, vamos então trabalhar com um tema que para as pessoas é algo muito comum, que é, por exemplo, o cenário de black metal,
que é uma coisa que tem uma mística já intrínseca com relação a isso. Mexe um pouco com aquela lógica de pânico satânico, do tipo, sabe aquela tua tia crente que vai falar assim, tem que jogar fora esses discos, tem que queimar esses discos, isso aí não é de Deus, porque já tem um pouco dessa temática de contra o sistema, contra a instituição religiosa, contra a autoridade, né, uma coisa meio assim, né? Eu falei, punk é muito mais político, né? Aqui a gente tá falando de um cenário mais lúdico de cramunhão mesmo, que tem um pouco dessa coisa do diabo, do demônio. E pintando com isso, eu falei, cara, então eu tenho mais ou menos ali uma história. E é muito engraçado, né, Ananda? Porque eu cheguei pra você, que é uma pessoa que é uma música, você é uma música. Musicista. Não, ela é também uma música. Eu sou literalmente uma música, segundo Andrei. Ela escuta tanto, sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, essa música sou tão eu. A Nanda é essa pessoa que gosta muito de música. Culturalmente, você consegue ver que ela tem uma ligação muito forte com isso. E eu falei, Ananda, eu sou anti-música. Você chegou pra mim e falou, Ananda, tive uma ideia. Vamos começar daí. Que é quando as coisas costumam sair do controle. Exatamente. Ele chegou pra mim e falou, quero fazer um especial com música. Eu conheço o Andrei razoavelmente pra saber que ele não é uma pessoa muito dessa praia. Aí eu pensei, vem aí. Vem problema aí. E é muito interessante, porque eu acho que esse é o tipo de dúvida que, por exemplo, eu que sou escritor, roteirista, etc., as pessoas acham que, por exemplo, a gente tá sempre falando sobre coisas que a gente gosta ou sobre coisas que a gente entende. Sim. Mas muito do nosso trabalho é pesquisa. Até porque tem coisas que a gente gosta e coisas que a gente entende que tem ali subtextos, subterfúgios que a gente não entende completamente. Sei lá, uma coisa que eu entenda muito. Caso insólito, estou aqui. Toda semana eu tô tendo que estudar uma pauta porque é uma coisa que não necessariamente eu vou saber sobre aquilo. E como sendo comunicadores, é ainda mais importante que a gente pesquise cada vez mais sobre os assuntos que a gente gosta e principalmente sobre os que a gente não gosta, justamente para entender e conhecer algo mais. Então, e lembrando que a gente é um grupo heterogêneo de pessoas, né? Cada um aqui tem preferências por mais assuntos do que outros, e aí a gente vai somando, né, nesse sentido. Sim, assim. Com certeza, né? Mas eu acho que nesse sentido, eu já tenho um pouco de saco cheio, assim, dessas coisas meio, olha como é que eu sou demoníaco, né? A gente tem um episódio do Mundo Free Confidencial sobre o Black Metal, inclusive, que dá pra ver claramente que eu tô ali meio de saco cheio, porque a galera pediu muito pra fazer. Aí eu fiz, aí beleza, aí eu chamei pessoas que entendem, que gostam, e por aí vai pra gravar sobre isso. Então isso é muito interessante, que eu precisava criar uma interessância sobre isso, mesmo eu não achando às vezes nem o tema interessante, mas eu preciso subverter de uma maneira a criar isso, né? Então pra mim foi também um desafio muito legal pra achar, tipo assim, o que eu gostei. E em dado momento, a gente, não sem spoilers, a gente teve que produzir uma música e eu achei a música do caralho. Verdade. Isso é muito maluco, porque eu não gosto do gênero, eu não sou um cara muito... O que acontece? Eu falo que eu brinco que eu sou anti-música, ideologicamente contra a música. Música é ambiente de droga. Choque de cultura. Porque, tipo assim, eu, na minha adolescência, eu fui o cara que virei pro podcast. Então, assim, não é que eu não escuto música. Eu tenho umas bandas que eu gosto, tá, mas eu escuto muito raramente. Eu não entendo banda. Sei lá, se eu coloco um Iron Maiden que todo mundo conhece, eu não vou saber quem é que tá tocando. Cara, que banda é essa? Nossa, que legal, nunca tinha escutado. Eu sou esse cara, né? Então, eu já sou um pouco disso aí. E aí eu queria perguntar, assim, pros membros da mesa, assim, se vocês de alguma maneira têm um pouco dessa ligação nesse momento de rock, black metal em específico. Porque, surpreendentemente, a Nanda, né, ela é muito... Você gosta de muitos tipos de músicas. Você é ecumênica, né? Qual é o nome que tu dá pra música? É eclética. É eclética, é isso aí. Como eu gosto de música, é isso aí. É uma pessoa eclética. É uma pessoa florida. Aí você fala, pô, Tchilelê... mas também é meio mala, né? Eu sou eclética. Então. Mas desliga nada, né? No final das contas, cara, tu entende muito de black metal. Falou, Andrei, o que você quer não é black metal, é doom metal. Eu falei, caralho, isso existe. E aí eu ficava encantado, porque a riqueza... Isso também é uma parada, né? Quebrou um pouco dos meus preconceitos nesse sentido, né? Existe uma riqueza muito grande e características que são muito diferentes entre si, né? Ah, não, isso é mais essa banda, isso aqui é mais aquela banda. Aí eu colocava uma banda que eu achava que fazia sentido e não era outra coisa. Então meio que também existiu também um pouco dessa ajuda de consultoria, né? Da mesma maneira em que tinha esse trabalho de tentar direcionar o Andrei, acho que o que você tá pensando não é bem isso, também eu não queria tirar a liberdade criativa dele, assim. Tipo, eu queria traduzir exatamente o que ele idealizou, mas só parando umas arestas, sabe? Direcionando para um outro lugar, acho que não é bem isso, acho que é mais isso aqui. E a gente fala de metal extremo, é uma coisa muito ampla, né? Tem vários subgêneros ali, não é uma coisa só, homogênea e tal. E foi mais ou menos por aí, assim, de apresentar as vertentes, mostrar as diferenças, ver o que você acha, ver o que encaixa melhor. Não, pra mim era aquilo, era gritaria e queimar a igreja. Pra mim isso se resumia black metal. Mas é um bom resumo.
que as pessoas conhecem como, né? Sim. Você gosta, Ira, dessas paradas? Ó, eu já escutava e realmente ter a Nandinha por perto é muito bom, porque a Nandinha é uma pessoa que escuta muitas músicas e ela indica, orienta, e eu acho que isso foi muito bom. E principalmente pro projeto, porque além da parte musical, existe um mistério, né? Existe um mistério dentro e a Nandinha, ela conseguiu orientar a gente a pensar na música como algo de mistério também. Além de tudo que a gente já conhecia, popular, né? Como o Andrei falou, as pessoas maquiadas, as roupas e tal, mas ia muito além disso, sabe? Ia muito mais com as mensagens que as pessoas que gostam de passar, como que a música chega até as pessoas, como que a gente absorve isso, como a gente sente isso. Então, acho que o conhecimento da Nandinha ajudou a gente a entender a música e ajudou a gente a entender, a trabalhar o mistério dentro do podcast de música que a gente queria fazer. Eu, por exemplo, eu gosto de música, diferente do Andrei. Você é músico? Eu sou músico, inclusive. Eu tenho banda, e eu tenho banda ainda de rock, toquei muito rock, mas ainda assim eu nunca fui tanto do metal, assim, sabe? Tipo, eu gosto até, quando eu era mais jovem, gostava até dos Iron Maiden da vida, mas aí tem uns caras que vão mais fundo. E aí eu nunca cavei tão fundo, assim, nessa questão da música. Sim. Então, essa ponte eu chafurdei no abismo. Então... da música do metal, né? Não de outros que você já trabalhava, né? Isso, você não chafurdou no metal. Não metal, mas as outras coisas sim, exato. Mas por isso que foi legal essa ponte que a Nanda fazia. Porque tinha algumas referências que eu não tinha mesmo, né? Nessa questão desse metal extremo, nessa questão. Então, a gente fazia sempre essa ponte. O Andrei tentando, né? Gesticulando assim. Pra tentar... Aí a Nanda... Eu queria isso aqui. Aí ela fala pra mim, a gente fica trocando. Não, tem um momento de spoiler aqui que a gente vai falar sobre sons, que vai ser muito legal, que a gente vai remeter justamente isso. E, cara, é muito maluco. Eu precisava passar o que tava na minha cabeça, que era algo que eu não sabia como é que isso seria escutável. E é uma coisa que você tem que ir pro lado mais sinestésico da coisa. Não, precisa de uma... Porque é uma maneira que eu entendo. Tipo, não, eu tava precisando de uma textura. Eu tava precisando de uma camada. Então era tudo nesses termos, né? Que era tipo, remete a visual, remete a tato, né? Só não foi pro olfato, mas, cara, é muito maluco. E eu acho que isso... Enfim, a gente vai falar da parte do spoiler. Isso, né? Foi muito legal. Não falando de spoilers, né? Mas eu lembro que a gente estava discutindo e aí o Murilo estava levantando questões de efeitos, né? Porque a gente sempre trabalhou muito nos nossos programas. E a gente falava sobre colocar efeitos e como que ia ser. Aí a Nandinha chegava com uma facilidade do mundo, né? Com o metal. E ela falava, não, gente, esse tipo de sujeira, né? Esse metal sujo, esse barulho. Tem que ser podre, gente. Tem que ser sujo. Tem que ser pra baixo. Não. Pô, e eu acho que essa é a parada também. Tipo assim, você não constrói uma história também sozinho. Por mais muitas vezes que você... É aquela Bukowski. Aquele escritor solitário, bêbado, na mesa do bar, etc e tal. Você tem referência, você tem pesquisa. Alguém pesquisou aquilo pra chegar até na tua mão, né? Você conversa com as pessoas, né? Então, isso eu acho que é muito legal, porque a gente conseguiu montar uma equipe muito eclética. Aprendi uma palavra nova hoje. Que tem vários... Pô, o cara, o Murilo não é do black metal, mas, pô, o cara é músico, o cara constrói, é um sound designer. Então o cara constrói. E a gente teve a participação do Lucas, né, do Lucão, da banda Scalene, que, pô, acrescentou demais na produção, com as ideias, deu uma orientação pra gente de criação de música, que, ó... Gente, nada seria possível sem eles. Sim, que deveria estar aqui com a gente na gravação, só que, infelizmente, ele está trabalhando, né, porque ele é músico, né, pra viver nesse país. Ele foi punido porque decidiu ir pro Rio de Janeiro. E quem vai pro Rio de Janeiro, é aí que acontece. O ônibus enguiçou, ele chegou em cima da hora, não conseguiu gravar. Mas gostaria muito de mandar um beijo aí pro Lucas Furtado, que ele é um cara que ele foi incrível na construção da parada junto com a gente. E eu acho que a gente vai entrar mais na parte dos spoilers. Tem uma parte dele que é mais spoiler. Vamos falar um pouco da história? Porque é o seguinte, Bora. Eu queria trabalhar uma coisa mais simples, por mais que tenha uma certa complexidade nesses temas, eu queria trabalhar o formato da história um pouco de maneira mais simplificada. Eu, particularmente, sou muito fã de um podcast chamado The Black Tapes, lá dos Estados Unidos. É um podcast em inglês, então vai ser, se você não é anglófono, eu não sou muito, mas você acaba, enfim, quando a pessoa tem a língua não tá presa, você consegue entender mais ou menos bem, ela consegue falar, a apresentadora consegue falar que justamente ela é um podcast ficcional de uma jornalista apresentadora que tá fazendo não um true crime, mas uma espécie de programa documental, que são as The Black Tapes, né? São fitas
que um cara que é estudioso em ocultismo, só que ele é super cético, ele tem guardado que são meio que o arquivo X do cara. Que é o quê? Aquelas fitas que tem mistérios que ninguém sabe desvendar. E aí ela se interessa por aquilo e começa a mexer nesse negócio com o cara. Aí as coisas vão se desenrolando. Aí cada episódio é mais ou menos um mistério diferente de uma daquelas fitas, etc e tal. E aí eu decidi falar, cara, eu quero passar um pouquinho dessa vibe. Essa coisa mais intimista, de uma jornalista, investigando uma história, entrevistando pessoas, fazendo um programa que é um pouco mais tradicional na TV, né? Que é aquela coisa de, vou ali entrevistar pessoas, vou fazer um documentário, alguma coisa nesse sentido. E eu pensei, falar, vamos fazer uma ficção, então, meio Bruxa de Blair, que é meio que uma parada meio mockumentary, né? Que é o mock, meio que de zoeira, né? Documentário, né? Que é um pouco dessa ideia de você fazer um documentário fictício fingindo que é real, né? Então, a nossa Daniele não existe. Ela é uma jornalista que trabalha com um portal que não existe. Será? É Daniela. É Daniela? Então, tá bom. Até hoje a gente não vai... É porque ela não era Daniela. É Dani. É Dani. A gente chama ela de Dani, é por isso. É porque ela tinha um outro nome, né? Teve algumas questões de nome. E ela existe. Então, tá bom. Olha aí. Talvez eu esteja querendo falar pra ajudar o que tá acontecendo na série. Ou atrapalhar. Não sei. Mas a gente também teve algumas inspirações, como aquele filme da Sandra Bullock, da Netflix. Sabe, Vendado, lembra? Bird Box. Bird Box. Foi uma das primeiras inspirações no sentido do mistério, antes de chegar nas músicas, né? A gente já assistiu o filme, a gente leu o livro, e aí ficou com aquela coisa no ar, nossa, e se a gente tivesse lidando com um mistério, assim, inenarrável dentro do áudio? Só que seria trocar um pouco... Isso. Mas eu acho que a ideia geral é que é o seguinte, isso pra mim também é um desafio muito grande, porque, por exemplo, o nosso especial do ano passado, ele foi bem infernal pra edição, imagino? Infernal. Infernal? No nome, inclusive. Então tá no nome. Próxima parada, Inferno. Tadinho do Murilo. Ele era bem carregado na edição, né? Era um cara dentro de um carro, aí tinha perseguição de carro, cena de ação, um monte de coisa, etc e tal. Cara, aqui... tava Michael Bay, você tava... Cara, ali foi o meu momento Michael Bay. Bora pra action. Tava bora pra action. Completamente. Isso aí, cara. Aquele negócio meio doideira, assim, né? E eu queria que fosse exatamente o oposto, né? Uma coisa mais calma, uma cidade interior. Então tem que passar muito, um pouco... Não chatice, assim, mas tem que ver aquele ritmo que vai numa crescente, né? Numa crescente, tipo assim, meio Twin Peaks também, né? Aquela coisa meio, estou indo pra uma cidade do interior, parece que é todo mundo de boa, mas tem alguns segredos que estão acontecendo aqui e a jornalista vai topar com eles, né? Mistérios que fazem parte só de um lugar, de uma comunidade, onde aquelas pessoas vivem esse mistério e quem tá de fora fica meio sem saber ou não o que está acontecendo, e a partir do momento que você entra nesse mistério, você faz parte e não sai mais. Tem um comentário aqui na Twitch, que é de Lu Patinadora, que ela fala o seguinte: a banda é Lovecraft das ideias, e a gente não vai responder. Porque pode ser que sim, pode ser que não. Mas a ideia geral é que a história toda vai gerar em torno de uma música amaldiçoada, sem spoiler. É isso, né? Então, de fato, existe algo, e aí é algo que também trabalha um pouco dessa coisa da metalinguagem. Por quê? A gente vai passar trechos do que a gente gravou no podcast. Então vai ficar sempre naquela barreira do eu deveria estar escutando isso? Isso vai dar algum problema pra mim? Será que a gente deveria botar um disclaimer, uma coisa assim? Não, a gente não se responsabiliza por nada. Porque aquele momento quando você era moleque, você tava vendo o filme O Chamado, e tem uma hora que eles passam a fita no filme, né? Com as cenas ali que as pessoas... E tu fica, cara... Eu também tô assistindo essa fita. E agora? E agora? Exatamente. Então tem um pouco dessa brincadeira nesse sentido. E a gente queria passar um pouco disso, né? Acho que inspirações é um pouco sem spoilers, assim. Acho que é isso, né? Porque como vocês sabem, todo especial a gente trabalha 2 gêneros, geralmente. Isso não é proposital, isso é meio que acaba acontecendo, né? No próxima parada é terror, né? Mas mais pro thriller, suspense com ação. O Último Contato tem o drama e o horror, né? Que é a história dos 2 irmãos. Né, você tem o Natália, que é um romance, né? Eu acho que tirando o relato de Oficial de Resgate, que é aquela coisa bem relato de horror mesmo, né? Aqui também a gente trabalha com outro gênero também, mas aí eu acho que a gente só vai poder falar depois da parte de spoilers. Eu acho que a gente poderia falar um pouco, né? Já que a gente já falou da inspiração, falou de música, a gente poderia falar um pouquinho sobre o elenco, né? Sobre como é buscar o elenco, conhecer tudo isso. Foi um trabalho da Ananda de produção que tá, nossa, gente, excelente, assim. Eu acho que você podia falar um pouquinho, né, Ananda, sobre essa produção e a direção de elenco também.
Nossa, gente, foi um desafio pra mim. Eu acho que é a primeira vez que eu assumo esse papel sozinha, assim, né? De ir atrás das pessoas e ouvir material. E da mesma forma que é difícil, também é muito gostoso, né? Porque você vai idealizando também de acordo com o roteiro na sua cabeça, né? Ambientando na sua cabeça e vendo quais vozes vão se encaixar ali naquele cenário, né? Então, isso também tem uma parte lúdica muito gostosa, assim. Eu acho que eu e a Nanda, a gente teve muito um tete-a-tete em diversas dessas discussões, justamente porque eu, como roteirista, estava imaginando um tipo de voz para aquela pessoa. Sim. E é muito engraçado que a Nanda já vinha com uma voz que eu já imaginava. Ou pelo menos, assim, como é atuação, então tem atores que eles são mais flexíveis nos tipos de vozes que eles conseguem entregar. Pessoas que ao mesmo tempo conseguem fazer bem novo e bem velho. E pessoas que só conseguem fazer aquele tipo de personagem. Então a gente teve que, a todo momento, meio que jogar um xadrez, um Tetris mesmo, né? Do tipo, a gente achou um ator muito legal e ele serve pra 3 personagens. Aí eu falava pra Nanda, vamos guardar ele por enquanto, vamos tentar fechar os outros, e aí o que for aparecendo a gente vai encaixando, né? Sim. Existem esses profissionais que têm um perfil de voz mais plástico, né? Então você consegue encaixar em várias coisas, assim. Outros não têm tanto essa flexibilidade, mas é mais um perfil profissional mesmo. E aí a gente foi por ordem de prioridade, né? A gente tem uma protagonista e um coprotagonista. Os dois são protagonistas, não sei. Então, não sei. Não vou falar quem é, mas tem alguém que vai assumir uma importância muito grande conforme... Essas eram as prioridades, né? Então a gente foi primeiro pra eles, mas eu achei muito legal também essa sintonia que a gente teve de você idealizar uma voz, a gente conversar muito brevemente sobre isso, assim, né? Queria que alguém que fosse assim, assado, tipo, acho que eu captei. Vamos lá. Sim. E a gente aí vinha o teste, discutia, não era bem isso e tal, acho que esse cara tem que fazer mais assim do que assado e tal. E aí a gente, e foi uma luta, porque... Porque, tipo assim, é uma coisa que a Nanda já produz o Mundo Freak Confidencial, né, e o Magicando, enfim, algumas outras. E o Ruído é meio que um extra que a gente tá fazendo da nossa produtora, né. Então, ao mesmo tempo que tudo tava rolando e não podia deixar a peteca cair, ao mesmo tempo a gente tinha que fazer um trabalho muito específico que era ir atrás de gente. Isso dá trabalho para um senhor cacete. Não, e é um desafio também, é uma responsa, né, de tipo, essa pessoa que eu escolhi tem que ser legal, tem que ser bom. Tem que ficar bom. E aí, se não ficar... Senão a culpa é da Nanda. E aí fui eu que fiz. A própria produtora, com o tempo ali, nossa, eu preciso organizar isso, eu preciso mostrar isso, todo mundo tem que ser muito bom. E todos são muito bons, gente. Todos foram muito bem. Os atores estão incríveis. Uma coisa interessante também, eu acho que é o processo de gravação, né? Que, assim, quando a gente vê no episódio, parece que tá todo mundo junto no mesmo lugar, mas não é bem assim, né, Ananda? Como que é mais ou menos que funciona? A gente gravou individualmente com cada ator, remotamente, não foi presencial, um estúdio presencial, e é muito louco, né, quando a gente ouve o resultado final, parece que todos eles estavam no mesmo estúdio, de cara um pro outro, isso é muito legal, sinal de que a gente conseguiu dar uma ambiência boa, assim. E direção também, né, tem um papel de direção na hora, como que a pessoa vai dar fala. Sim, e aí foi muito engraçado, porque, tipo assim, eu não tava na direção, mas eu, como roteirista, estava presente na maioria das gravações, porque eu tô ali dando a ideia, explicando pro ator o que é aquele personagem, o que é aquela história. Então, a Nanda dividiu com a Ira um pouco dessa direção. E é muito legal, porque meio que eu chegava pra gravar e eu não tinha exatamente uma ideia do que eu queria. A gente ia meio que guiando as coisas. E eu acho que a Ira, né, tinha mais um pouco dessa ideia. Como é que foi pra você? A gente já vinha criando uma certa experiência conforme os outros especiais, quando a gente estava produzindo. São ótimos atores, são pessoas maravilhosas. Então, todas essas pessoas já estavam muito abertas ao que a gente queria fazer. A Nanda já tinha pré-conversado com eles mais de uma vez, passado o roteiro, né, conversado com eles. Existia esse desafio de se fazer à distância, a gente sabia disso, mas como todo mundo era muito bom no que faz mesmo, a Nanda, assim, selecionou um elenco muito chuchu, muito legal. E aí, o que a gente precisava? Dirigir essas pessoas para vozes originais, porque é diferente de outro trabalho também, né? E um grande desafio para nós que estamos ali com a mente de podcast, com produção de podcast, que também é diferente de um trabalho de voz original de filme, por exemplo. Né? Ali no filme vai ter outro tipo de produção, enquanto o nosso, ao mesmo tempo que a gente está dirigindo as pessoas, a gente também está pensando, tal coisa vai ser editado dessa forma. E os atores não são editores ou podcasters. Então a gente tinha que lidar com a direção no geral e ainda lidar com esses pormenores de que é um podcast. Precisa se passar a ideia, a sensação, o conceito de podcast. Ele é produzido com direção de elenco, com uma alta produção, mas ele também
também tem que chegar no ouvido das pessoas como um podcast. As pessoas têm que ouvir e sentir que é um podcast, se sentir bem e confiar naquilo que elas estão ouvindo. Então, acho que, como a Nanda falou, cada um de nós tem um jeito ali de lidar, então a gente conseguiu somar isso e dirigir essas pessoas que, profissionais demais. Eu acho que esse projeto do Ruído, ele foi o projeto que mais a gente teve dificuldade, não pelo fato da quantidade de atores ou qualquer outra coisa, porque diferente dos outros especiais, por exemplo, o Próxima Parada Inferno, todos os atores eram personagens, fizeram personagens que tinham um objetivo muito claro em cena. Tipo, tem a mãe que perdeu o filho. Tinha mais diálogos também, né? Tinha o máximo uma história mais aberta. Não, mas não é diálogo. Aqui tem diálogo pra caramba mas também. Menos nuances, assim, né? Exatamente, menos nuance. Porque, por exemplo, até o cara que tinha dupla personalidade, as duas personalidades, eles eram muito... Não é caricato, porque caricato é o ruim, mas é muito claro o que era a personalidade deles. Aqui, meio que todo mundo tá meio escondendo uma dupla intenção. A gente pode deixar nesses termos, assim. Sem spoilers, eu acho que cada personagem traz uma carga de ambiguidade, assim. Sim. Você não consegue sacar muito bem qual que é da pessoa. Exatamente. Isso é muito claro. E quando eu falo assim, porque, tipo assim, pode ser das coisas mais bobas às coisas mais graves. Um plano diabólico, ou aquela coisa do tipo, eu tô dando essa entrevista, mas eu tenho um outro objetivo em mente. Eu tenho uma outra, vamos dizer assim, uma outra agenda, ou uma outra, tipo assim, tô querendo me aproveitar dessa história. Então, tipo assim, na hora de explicar pro ator, eu como roteirista, eu tinha que falar de coisas que iam aparecer só lá na frente. Tipo, esse personagem aqui, ele tá falando isso desse jeito, mas então eu acho que isso é interessante, até novamente sem spoiler, a gente já avisar pra pessoa que vai escutar, por favor, preste atenção nas nuances. Preste atenção nas coisas que estão sendo faladas. Escute sozinho, escute no escuro, coloque seu fone, porque o medo vem. Inclusive, esse gancho, eu vou até pegar uma pessoa aqui, a Jeová com G, perguntou aqui na Twitch. Jeová. Ela falou assim, a gente tava falando da questão... Jeová tá mandando pergunta pra gente? Pergunta pra gente. Jeová com G. Acho que a gente tava falando dessa questão da música, que tem alguma maldição, uma coisa assim. Ela perguntou aqui, como assim? Vou poder olhar pra trás enquanto escuto? E aí tem aquela questão, acho que eu tava falando com você, Andrei, uma vez, que foi uma parada assim, se tem uma aparição, uma coisa e você quer parar de ver, dá pra você, né, fechar mesmo o olho. Agora, se é uma coisa que é som... E você já ouviu. Você tá ouvindo ali. E às vezes, mesmo você tapando o ouvido, acho que não dá pra você tapar completamente, assim, né? Tipo, acho que é um pouco mais difícil. Sim. Então, eu acho que dialoga muito com aquele episódio que a gente fez sobre o de games, né? Que foi editado recentemente, né? Que eu falei um pouco sobre como que tem essa experiência ludo-narrativa, que você é o personagem, você tem que... A jogabilidade é pra isso. E aqui, você puxar essa informação muito interessante, justamente aqui é muito parecido. Tipo, é muito difícil você fazer um jump scare por áudio. Apesar do áudio ser muito importante pro jumpscare nos filmes. Mas aqui é muito difícil porque você não tem o contexto da cena visualmente, né? Mas aqui tem um pouco dessa construção do tipo, cara, é isso mesmo que eu tô escutando? Porque não tá vindo. Você não sabe o que tá rolando. Então é aquela coisa que é muito fácil você criar uma cena confusa se você não souber o que tá fazendo, mas ao mesmo tempo você consegue dar uma potência muito grande na cena por justamente ser algo que você não tava esperando, porque você não tem um contexto. Exato. Mas de repente você fala, cara, é isso que tá acontecendo mesmo? O que é isso? O que tá rolando? Tipo, cara, você tá escutando através da porta, né? Você não tá olhando assim pela fechadura. Nem isso. Você tá escutando o que tá rolando, né? Porque todo ouvinte podcast fofoqueiro. A gente tem que falar isso aqui. É um pouco disso aí. E, Murilo, e você, Murilo? Depois que teve, né, a Nandinha selecionou o elenco, fizemos as direção, gravamos, e aí começa-se a decupagem do material pra você. Como é que você se sentiu com isso? Assim, a gente sempre fica pensando, né, essa questão dos atores, como que a gente vai encaixar tudo. Mas assim, primeira vez que eu já ouvi a Dani, pelo menos que foi a primeira pessoa que eu ouvi, eu falei assim, nossa, já tava imaginando, assim, não sei como que você fez isso, Ananda, mas já era aquela pessoa que já tava na cabeça lendo os roteiros e tal. Então já tem, acho que essa questão quando a coisa é bem pré-produzida, depois quando a gente tá fazendo fica mais fácil, né? E aí depois é só essa questão da edição mesmo, de encaixar tudo pra, né, a gente ter essa sensação de que tá tudo acontecendo ali mesmo, de verdade, né? E no final das contas é isso, quando todo mundo fez aquele trabalho perfeito, né, aí fica fácil pra mim. Eu tô falando isso por causa de podcast, né? Às vezes nem sempre tem aquele som tão bom assim. Mas aí nesse Murilo. caso... Mas realmente aconteceu isso, e acontece bastante. O André escreveu pensando numa coisa, e aí eu fui lendo e revisando junto
junto com ele os textos pensando. A Ananda, quando ela foi fazer isso, ela também criou a história na cabeça dela. E você, quando foi editar também, você principalmente. É uma construção coletiva, né? É uma construção coletiva. Assim, é unânime que a Dani, a Debs que fez a Dani, nasceu pra isso. Ela nasceu pra ser protagonista é muito legal, disso. A Debs é muito Porque legal. todo mundo que ouviu a voz dela, nossa, é a voz da protagonista. É esta pessoa que vai fazer. Mas você, quando você foi montar isso, você também teve que montar os efeitos. Você teve que pensar nisso, porque não tava no roteiro. Não, você, como editor, foi criar os movimentos dentro daquilo que a gente já tava pensando em fazer. Tem indicações, né? O Andrei coloca algumas indicações no roteiro pra, sei lá, alguma intenção que ele quer dar. Só que tem muita coisa que a gente, como quando vai editar, a gente que vai montando mesmo, né? Tem toda a atmosfera que você vai colocar, aí, o que tá dentro dessa atmosfera, o que vai ter de um lado de outro, mais no fundo, mais na frente. Então, é um processo complexo, mas eu adoro, assim, é onde eu me sinto mais criativo, assim, realmente. Sim. Legal, onde eu tô gastando todo aquilo de criatividade que eu tenho, mas que eu adoro. Eu acho que dá pra falar claramente que todos nós aqui gastamos, sabe, quando a ventoinha do CPU começa a tava as últimas 4 semanas, tava todo mundo assim nessa vibe, cara. E eu vou dizer que vai continuar durante essa semana aqui, que entra durante a live de lançamento, né? Uma semana atrás, ainda a gente vai estar nessa vibe aí, com certeza. No Galáctico. Todo mundo. Eu gostaria de dedicar um especialzinho, momento aqui pra criação, porque é o seguinte, pra galera que ajudou no financiamento coletivo do Catarse, né, infelizmente ele já se encerrou, mas, enfim, né, a gente vai estar trabalhando nos próximos 2-3 meses pra fazer as entregas, principalmente as físicas, e, cara, não tem como a gente não falar sobre a identidade dessa série sem a gente falar sobre a identidade visual dela, que é através do pôster, né, então queria fazer um agradecimento público aqui ao Rafael Mairink, que é o designer, vai estar o link dele no post, né, tanto do Behance quanto do Instagram, pra você dar um alô pra ele, cara, que ele conseguiu passar bem a atmosfera que eu tava querendo. Eu fui no Google, cara, que eu sou uma péssima pessoa pra fazer briefing. Eu sou muito ruim pra fazer briefing. Porque o que acontece? E é designer, hein? Por isso que eu sou designer. Eu não faço briefing, eu recebo briefing. Então, tipo assim, eu falo, cara, deixa eu não deixar essa pessoa tão perdida. Eu vou no Google, pesco várias imagens e falo, cara, eu queria essa vibe. Então, vai desde... E aqui, como tem áudio, eu falei, cara, textura, som, aí tem essa coisa da Bruxa de Blair. Cara, quero Bruxa de Blair. Tem um elemento visual que eu não vou falar qual é, que ele colocou no pôster e eu implementei na história, porque eu ainda tava escrevendo a história. Uma parte da história. Eu falei, cara, e se tivesse esse elemento aqui? E aí eu aproveitei, não, deixa assim, eu vou implementar o negócio na história e funcionou bem. Então, cara, é muito legal, porque até mesmo o designer, tipo, a gente se falou muito pouco, eu mandei as diferenças, ele mandou de volta, ele acertou muito claramente. Falei, cara, eu queria ter um pouco dessa vibe meio culto macabro, uma coisa meio esquisita, uma coisa meio, sei lá, coisas acontecendo, meio esquisitas, e a imagem dessa jornalista, textura pra coisa maluca, satanismo. Aí eu coloquei aquelas imagens meio Bruxa de Blair, que tem dos pôsteres, né, dos galhos se cruzando. Aí ele entregou a imagem da floresta e tal. E, cara, ficou uma imagem muito arrebatadora, tanto que eu acho que os ouvintes devem estar até cansados que segue a gente na gente, porque a gente, meio que dessa imagem, a gente reproduziu ela 1 milhão de outras vezes e tal. Mas até isso eu achei legal, porque a imagem, ela não passa muita coisa. Ela não passa o que é a história. Não sabe o que é que tá acontecendo. Tem uma vibe ali, que é uma vibe que vai acontecer na série inteira. Ninguém sabe exatamente o que tá acontecendo, mas essa vibe de ameaça e mato. E é isso. E pessoas curtindo, né? Então tem aquela coisa meio... Pessoas curtindo a night, mas todo mundo fora. O que tá acontecendo, né? E aí aquela coisa que justamente brinca bastante com essa coisa de temática, que a gente vai estar fugindo dos clichês. A gente vai estar entregando alguns elementos que vão estar meio subvertidos dentro da história, que a gente também não vai poder falar agora. Segura. Parece que é uma coisa, mas é outra coisa. Exatamente. Tem uma pergunta aqui do Joelson, indo pra essa parada dos atores. Ele pergunta aqui, né? A mídia é diferente, então foi um desafio pros atores se adaptarem, mas... Foi sim, né, Nanda? Eu senti bastante. Sim. Fala um pouquinho, né? A maioria dos atores, eles têm uma vivência mais de locução comercial ou de dublagem, né? Uhum. E aqui, no caso, a gente tem um trabalho de voz original, que também é muito diferente dos trabalhos de voz original que eles fazem normalmente, né? Mas eu gostei muito o quanto os atores se empenharam e também assumiram esse papel de construir coletivamente as paradas com a gente, engajaram, sabe? Sim. E deram sugestões
sugestões e deram ideias. E piraram na história. Nossa, então é isso que vai acontecer. Exato. Que legal. Todo mundo pedindo temporada 2 aí, né? Cara... Foi muito legal. Foi muito legal essa sensação. A galera literalmente, né? É que eu tô com medo de falar o nome do personagem, eu queria falar o nome do ator, Eduardo Corrêa. O Eduardo Corrêa. Cara, ele pirou demais na história, falou, Andrei, você precisa... Quando é que vai sair a temporada 2? Já ficou nessa. Aí ele falou, pô, mas vai ser especial de Halloween, então quer dizer que é só ano que vem? Eu falei, cara, não sei nem se ano que vem vai ter no Halloween, né? É interessante, assim, os atores que a gente trabalhou nas produções anteriores, eles também não tinham experiência com podcasts. Sim. Alguns já tinham experiência com fazer voz original. Tem um que teve. Mas como disse a Nanda, mesmo essa experiência ainda é diferente do que a gente estava fazendo. Uma coisa legal deles abraçarem também coletivamente, de construírem isso junto com a gente, foi de também entender que é um podcast independente, em que os ouvintes estavam fazendo financiamento coletivo. Então eles tiraram não só tempo de trabalho deles, mas assim, se dedicarem, sabe? Abraçar as ideias mesmo, e querer participar, em querer ouvir, em querer continuar a história, e querer também conhecer um pouquinho mais de podcast. Além de uma mesa redonda, sabe? De conhecer o podcast como produção, como se edita, como que chegou a isso, e conhecer o roteiro. Então isso também trouxe pra gente a experiência que eles têm e levou também a experiência que a gente tem pra eles. Sim, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui também, que eu acho interessante, que é o Daily Thrasher. Ele falou assim, vão ter músicas exclusivas da série, eu suponho. A banda da história é alguma banda da vida real? Se for, qual é? Cara, não é uma banda da vida real, é uma banda fictícia, né? A Psicose, ela é uma banda universitária, né? Montada, bem aquela coisa meio, vamos montar um podcast ou vamos montar uma banda da década de 90, né? E a cidade também, apesar de nome, né? Já ter uma cidade, pessoas pensaram... Eu acho que isso a gente pode falar, porque muita gente perguntou... É importante, eu acho importante. Porque a gente tem essa cidade, Cosmópolis, né? A ideia geral é que, tipo assim, a gente pensou numa cidade interior que seja igual a essas cidades universitárias, tipo São Carlos, tipo Campinas, que tem uma ou mais faculdades, então acaba que tem um triângulo invertido aí, que tem muito jovem na cidade de interior, né? Porque tá lá pra estudar. Então é claro que ali eles vão ter que arrumar um motivo pra curtir também. Então eu pensei, pô, tem várias cidades de interior que tem uma cena musical interessante. Então eu criei um pouco dessa coisa de uma cidade interior de São Paulo, chamada Cosmópolis, que tem um cenário de black metal e de metal extremo muito forte. E foi até uma coisa interessante, que eu fui pesquisar, pô, existe uma cidade parecida com essa? E eu fui descobrir que tem, só que mais pro Nordeste, que eu descobri que o cenário de black metal no Nordeste é muito forte. Sim. Só que essa é muito do espectro que eu queria trabalhar. Também faz parte um pouco da limitação... Falta de conhecimento de também, né, da região. Da ignorância, do meu preconceito, etc e tal, né? Mas é interessante porque é algo que é plenamente possível existir uma cidade como essa. Porque é uma cidade de jovens. Uma cidade em que as pessoas vão lá, vão no bar curtir. Tem um bar que é especializado em banda cover. Tem um outro bar que é especialidade em banda que quer começar, tipo, como se fosse aqueles bares de stand-up, por exemplo, né? Então, Cosmópolis é meio que um pouco dessa cidade mágica do black metal, né? E que acontece alguma parada ali que rolou uma coisa bizarra. E aí a jornalista vai investigar, né? Então, assim, essa banda, ela é fictícia. Eu adoraria fazer mais coisas. Inclusive, escrevi uma música. A que ponto chegamos, hein? A que ponto chegamos, pra quem não gosta de música, não escuta música, não é musical. Eu descobri que escrever música é muito fácil, gente. Pronto. Falam que Pronto. Escrever música é um negócio Cadê muito o Lucão fácil. aqui? Cadê o Lucão aqui? Pra sair no soco. Fazer podcast é fácil também. É só juntar um bando de doido e gravar. Não, mas brincadeiras à parte, eu sei que é um negócio muito complexo, mas eu sou escritor, né? Então, por mais que eu não tenha um conhecimento sobre aquela área, eu fui estudar, eu fui pesquisar, eu fui buscar referência. Então, assim, e ao mesmo tempo, você tem que se colocar no papel, tipo assim, black metal tem aquela coisa contra a autoridade, satanismo, e eu tô muito puto com a sociedade. Então, eu sou muito mal. Eu sou muito mal. Então a ideia é meio que... Eu fui no YouTube, pesquisei referência, eu falei, cara, eu quero algumas coisas legais, né? Eu peguei tem um vídeo na internet que eu acho super chocante e super legal, que eu me inspirei, umas letras e umas mensagens que o vídeo tinha, e aí eu fui fazendo uma mescla com um monte de outras coisas, e ao mesmo tempo eu fui construindo esse personagem que é o Dante, que é o personagem vocalista da Psicose, que dentro da série, ele morreu,
ele é a pessoa que morreu, isso não é spoiler nem nada, está presente dentro do primeiro episódio, mas que ele tem uma presença muito forte em todos os episódios. Ele é uma presença, novamente, não posso falar, ele é uma presença, a vontade dele tá naquela cidade. Ele é importante, né? Ele é muito importante. Ele é um personagem muito, muito, muito importante. E eu acho que nesse sentido, deixa eu dar um aviso pra pessoa que vai começar a escutar o ruído. Nada é o que parece. Quer participar do podcast aqui agora, Rafael? Rafael Jacaúna tá ali. Tá aqui. Quer fazer comentário? Quer vir aqui, o Aparecido do Norte? Vem cá. Olha quem tá aqui. Não dê spoiler. Peraí. Não dê spoiler. Tá dando spoiler. Não, vou dar pra você só, pra galera da live. Não. Vocês escutaram. A quinta série. Sempre, fortíssima. Não dê spoiler, as pessoas querem escutar. Vocês já estão falando muito, já tá dando muito spoiler. Ah, é? Cara, entenda que a gente não deu nenhum spoiler. O que tem na série, a gente não arranhou. Boa, galera. Chegamos aqui agora na parte de spoilers. E eu vou falar que eu cheguei pro Murilo. Gente, ó, você tá no momento de spoiler, então vocês sabem que a partir de agora é por sua conta e risco. Então, se você não escutou, escute agora os 5 episódios da minissérie O Ruído, primeira temporada. Já tá tudo publicado. Já tá tudo publicado. Cheguei pro Murilo, fevereiro, e falei, Murilo, cria pra mim um som que é vivo. Foi esse o briefing. Foi esse o briefing. Exatamente isso. Não, mas eu adorei a ideia. Quando ele falou, eu já comecei a ficar, assim, com um monte de coisa na cabeça, assim. Mas, realmente, como foi muito no começo, né? Eu comecei a fazer umas coisinhas, e aí, um monte de projeto, né? Vida acontecendo. Sim. E aí, só depois que a gente começou a desenvolver muito mais, assim, né? Mas desde o começo tinha essa ideia. Sim, tive a ideia. Mas eu acho que a gente realmente foi mais pra junho, julho, que a gente começou realmente a conversar mais sério. Foi que o Lucão entrou mais firme, né? Porque eu já tava com essa ideia na cabeça, mas a gente não tinha parado pra conversar. Aí eu fiz a pior coisa do mundo, que é o quê? Chegar pra outra pessoa, dar a mesma ideia e fazer um embate, tipo assim, quem vai chegar em coisas legais pro conceito? Porque eu tava imaginando que seria uma coisa muito difícil mesmo. Uhum. Então, eu fiquei realmente com medo, assim, de não conseguir mesmo, da gente não conseguir chegar, não pela falta de habilidade de vocês, porque pelo contrário, mas pela minha falta de entregar uma parada que seria... É um negócio que... O que é algo que não existe? A gente se defrontou um pouco com essa questão. A gente criar um som que seria uma espécie de forma de vida alienígena. Que eu acho que a ideia geral do episódio, né, do tema da série, você acaba achando que vai ser alguma coisa sobre pânico satânico, sobre ocultismo, sobre alguém que fez um pacto com o demônio, quando na verdade está acontecendo uma invasão no meio da cidade, né? Que é essa um é a virada, né? Essa é a virada que você só vai descobrir no 4º, 5º episódio, né? E isso é muito maluco, né? Porque eu mesmo não tinha muita ideia de que proporção esse conceito ia se tornar. E aí eu acho que as coisas foram acontecendo naturalmente conforme a gente foi meio conversando e trocando, né? E ao mesmo tempo não seria uma parada que seria ameaçadora. Eu não queria transmitir ameaça física. Eu queria que continuasse uma ameaça meio moral, ética, religiosa. Sim. Alguma coisa meio que seria não uma parada que vai te matar, mas uma parada que vai mudar a tua vida de tal maneira que talvez você preferisse estar morto. Sim. Que é justamente o conflito ético, moral que o vocalista passa quando ele toma a decisão dele, de se matar, né? Então, eu acho que a ideia geral do problema da história é mais ou menos esse, né? E aí, porque justamente ia aparecendo um problema, eu falei, cara, tem um caminho muito óbvio de passar, do tipo, fazer uma parada meio invasores de corpos, que é tipo, sei lá, é um bicho que vai tomar controle do seu corpo, esse tipo de coisa. Eu falei, não, isso é muito óbvio, isso é muito claro. Eu quero fazer, por mais que o plot twist ainda esteja ali, eu queria fazer uma coisa que seja muito mais sutil e muito mais algo que vai ser apresentado pro ouvinte e ele vai falar, talvez isso seja uma boa ideia. Tanto que eu acho que até que durante a mesa, a gente conversando naturalmente, eu acho que foi a Ira que falou, nossa, eu gostei da ideia. É um negócio que vai me dar coisas muito legais. E a Nanda falou, não, mas tem isso aí que ele vai falar. Então, tipo assim, eu quero gerar essa discussão no ouvinte. O que você estaria disposto para melhorar na tua vida? Que eu acho que pode ser uma alegoria com 1 milhão de coisas que a gente passa na nossa vida. Você venderia sua alma, tipo assim, um emprego horrível que faz com que você prejudique pessoas, mas você vai ganhar muito dinheiro. Você, sei lá, você pode ser alguma coisa relacionada à ideologia, do tipo, é algo que te contamina em algum momento e você passa a enxergar o mundo de outra maneira. E isso, de uma certa maneira, também te afeta a nível pessoal e transcendental, né? Pode ser uma questão religiosa. Então, assim, tem várias alegorias que a gente pode traçar do que é o ruído, né? Que não é
uma única só, né? E é um debate que eu tô trazendo pro público mesmo, né? Você gostaria de se contaminar com ruído? Mas acho que a sacada também, que é legal, é a questão, você deu alguns exemplos aí de religião, de ideologia e tal, a questão do ruído é que é uma forma de vida, né? É uma coisa que tá dentro da pessoa, e aí a palavra que você usou foi simbiose, né? Que é uma espécie de simbiose, uma coisa do tipo, que vai mudar a pessoa e pode melhorar a pessoa de alguma forma, né? Sim. Mas aí você perde talvez algum tipo de humanidade, né? Você vai se transformar em outra coisa. Em outra coisa. E essa é a questão, né? Exatamente, essa é outra questão. Mas tem uma coisa que o Murilo tinha citado antes, na hora que a gente tava fazendo a live, eu acho que independente da pessoa saber ou não daquilo que vai acontecer com ela, se ela vai ter, entre aspas, superpoderes, se algo vai mudar, tem o fato dela não conseguir impedir essa contaminação. Então, da questão do ouvido. Você não decide, fechar o ouvido, exatamente, você não fecha o ouvido, não tem como fechar e não entrar. Uhum. Então essa contaminação, ela acaba acontecendo e você acaba não decidindo. Decide se você vai continuar ou não, né? A escolha tá mais em o que você vai fazer com isso, que é uma situação que a gente se depara muito na vida, né? Tem várias coisas que você não consegue evitar, mas beleza, isso aconteceu, o que eu vou fazer com isso agora? A própria vida, né? Ninguém assinou assim. Como eu lido com isso a partir daqui? Né? Odeio isso. Odeio isso. Tem alguém que gosta? Terapia, já veio meu terapeuta, já veio o Matheus falando, mas Heitor, o que você vai fazer com isso? Vira Croft. Exatamente, viu? Estou com ruído, ainda tenho que decidir, ruído. Me ajuda, ruído, me ajuda. Mas é aquela coisa que você não assinou o contrato, né? Você falou, não, eu tô já nesse entrou. negócio, eu já tô aqui, não vi a cláusula lá, agora eu tenho que decidir o que eu vou fazer. Agora, então. E é muito legal você estar falando de contrato, porque também existe um pouco dessa alegoria do pacto, né? Uhum. Porque existe um pouco daquela coisa que não é uma assinatura como o folclore do pacto com o demônio. É meio que aquela coisa do tipo, cara, é como se você fosse contaminado com uma doença que vai te dar alguma coisa legal, mas vai te fuder em algum nível, né? Então você tá disposto a isso? Novamente, é aquele emprego filha da puta. É um emprego que tira a tua saúde mental, que te deixa cansado pra caralho, não te inspira, você faz coisas ruins para outras pessoas, mas, vai ajudar a tua meta de vida em algum nível. Sei lá, você construir algum hobby, você fazer um investimento, você se aposentar mais cedo. Será que vale? E aí é meio que um pacto como um músico faria, né? E tem gente que talvez não aceite o destino, né? E aí eu acho que aqui na história é uma grande tragédia, na verdade, né? São várias grandes tragédias, né? Porque ali a gente tá vendo o início do fim da humanidade, como a gente conhece. A gente tá vendo ali o fim da vida do Dante, que ele tirou a própria vida, né? E a gente tá vendo o Jolie como esse personagem também muito trágico, tentando dar vida à vontade do seu amigo e tentando fazer algo que ele sabe que não vai conseguir, que é deixar aquele ser, né, o ruído dentro da cidade. Ele sabe que em algum momento aquilo vai escapar e aquilo vai contaminar as pessoas de fora, aquilo vai ser contaminado a nível mundial, a gente vai ter guerra, a gente vai ter disputa, a humanidade vai colapsar em algum ponto. Ele sabe também que em algum momento ela vai se reerguer como outra coisa, mas que eles estão vendo pela janela como sendo os últimos momentos da humanidade como eles conhecem. Aí você tem a decisão que a Nandinha tava falando, né? Você tem o Dante, que ele escolheu tirar a própria vida, o Jolie, né? Com a imagem do Dante, assim como tem toda aquela áurea, né? Tem todo aquele conceito de cidade que está aguardando. Tem algumas pessoas que, estão participando disso para que não saia dali, para que outras pessoas não tenham que conviver com isso, porque elas não têm a decisão inicial. Elas têm a decisão só depois. E isso também não é justo. Claro. É um conflito ético. E vai ter muita gente que vai achar, não, mas eu quero contaminar outras pessoas porque isso é bom pra elas. Sim. Que é o lance da ideologia. Não, então da aquele religião. lance lá do Bird Box. Lembra que tinha... É Bird Sim, Box? É sim. Bird Box. Que abriu o olho que tinha os da malucos galera, lá, exatamente. É que verdade. começou a criar uma seita, né? Mas E o Bird viver Box daquilo. ainda assim é algo muito maniqueísta, né? Porque claramente eles são tratados como doidos e claramente você não tem nenhum ganho com aquilo. Aqui é muito mais sendo uma coisa do tipo, cara, meio tirar o band-aid, do tipo, já que em algum momento todo mundo vai se contaminar mesmo, então vamos acabar com isso logo de uma vez. Todo mundo defende um ponto de vista ali que se você tirar a cortina do julgamento, todo mundo tem uma razão legítima ali, né? Se você parar pra pensar. Até a própria jornalista. Sim. Que, ao mesmo tempo, é uma jornada que você faz sentido dentro dessa... A lógica dela não é algo... Tirando novamente esse véu aí de julgamento. Tem uma lógica intrínseca ali, só que também é uma vingança. Claro, ela se sentiu abandonada, né? Enquanto existe uma construção coletiva ali na cidade, né? De todo mundo que foi contaminado e que tem uma certa organização, ela não faz parte de nada disso, né? Sim.
novamente, religião, ideologia. Exatamente. Que é aquela coisa do política e afeto, né? Aquela coisa de quem tá do seu ombro a ombro com você. Pertencer, né? De pertencimento. De pertencimento, né? Do tipo de você se ver com uma galera de brother, né? E de repente você vira com a galera virada às costas e muitas vezes você vira completamente, vira um radical pro outro lado com muita facilidade. E aí é muito interessante porque isso, novamente, vale pra tudo na nossa vida, cara. É um grupo de amigos de faculdade que virou as costas pra você e você ficou puto e... O Lucas mandando aqui no grupo, né, do Ruído pra gente, né, sobre a live, tá assistindo a live. Aí ele, gente, me liga, e eu tô emocionado. Ele tá emocionado aqui, gente. Ai, muito que bom, demais. Muito foda. Mandar uma mensagem pra ele depois, tadinho. Ele queria estar aqui, lutou pra estar aqui e não conseguiu, né? E falando do Lucas, tem inclusive, acho que um dia que foi muito produtivo que a gente se encontrou, né? Sim. E pra gente produzir, conversar sobre, e aí ele trouxe a ideia um pouco mais solidificada do próprio Ruído, né? Que aí ele dividiu em 3 partes e... Cabeça, corpo, mente, explicou a produção, a criação, explicou, né? super didático, né? Em lousinha pra gente, desenhou literalmente. Ele desenhou pra gente. E foi muito legal, assim, que aí, a partir disso, depois eu peguei na parte da edição e comecei a usar isso que ele trouxe, né? E é legal esse trabalho coletivo, porque a gente faz a distância, porque a maioria de nós moram, né, em outros lugares, não dá pra se encontrar, mas desde as outras produções, né, Murilo, a gente já vinha conversando de se encontrar e fazer junto e criar junto. Do ano passado a gente queria sair até de carro pra poder fazer o rolê. Verdade. Aí acabou não dando, aí esse ano deu certo da gente se reunir no mesmo lugar e conseguir trocar essa ideia, Adiantou muito o trabalho. Já tinha inspiração, já tinha coisas rolando, a Nanda já tava fazendo a seleção de elencos, mas a gente sentar junto e produzir junto, e principalmente tendo o Lucas ali com essa experiência e trazendo pra gente toda essa visão didática da produção da música, foi muito foda. Porque conceitualmente a música, ela trabalha com muitos elementos, dava pra gente fazer muita coisa. E aí eu acho que quando a gente se encontrou, a gente conseguiu meio que dissecar, a gente dissecou o ruído isso. E propôs coisas, né? E aí, claramente, em alguns momentos a gente teve que abandonar algumas ideias, inclusive ideias muito boas. Acho que eu esqueci o nome dos conceitos e tal, mas a gente viajou pra muita coisa do mundo musical da coisa toda, né? E, cara, é muito interessante essa ideia que ele teve de você ter a gente queria um som que seja esquisito, tenha um pouco dessa impressão de ser algo alienígena, que é algo que ninguém nunca conseguiu escutar, o que não dá pra fazer, obviamente, né? Não é impossível fazer. Mas seria um som que trouxesse esquisitice, ao mesmo tempo ele trouxesse uma espécie de incômodo, quase como, tipo, isso não devia estar aqui, eu não devia estar escutando isso, e ao mesmo tempo ele devia dar um pouco dessa sensação meio transcendental, que seja aquela coisa meio, cara, eu tô tendo aqui uma experiência de escutar uma parada muito doida, que é muito aquela coisa do tipo, cara, eu tô evoluindo, eu tô sendo outra coisa, né? Mutante dos X-Men, né? Aquela discussão entre os mutantes serem o próximo passo da evolução humana, né? Isso é um pouco dessa transformação aqui, né? Nesse sentido. Então a gente teve que misturar muito esses conceitos, amarrar de uma maneira que fosse executavelmente viável, porque era algo que seria muito difícil a gente fazer de outras maneiras. E tem uns easter eggs também no ruído, algumas coisas assim, e tem a música que a gente construiu com base no ruído, né? Que pra mim foi a parte mais divertida, claramente, né? Porque primeiro que, tipo assim, eu construí a letra, e obviamente construí de maneira limitada, porque a gente só bateu o martelo com isso, acho que foi há 3 dias atrás da gravação do episódio. Não, eu nem acreditei que a gente chegou nisso, hein? A criar uma música. A gente fez uma música, olha só. A gente fez uma música. Fez uma música, o Mundo Freak tem uma música, dá pra falar. Tirando você e a Nandinha, eu e o André, a gente tem música. Zero mesmo. A Ira não tem ritmo e eu não tenho o restante, nada. E ter criado, e assim, coletivamente, assim, ter criado indiretamente, no meu caso, entendeu? Foi, caralho, quando a gente criou a música. Não, mas todo mundo tava lá dando opinião, dando pitaco. Agora o André não pode mais falar que ele não é uma pessoa da música. Eu sou músico. Eu o primeiro músico que não gosta de música. É um negócio impressionante. Mas a ideia geral foi que, beleza, eu fui falando das ideias pra Ananda, tava achando que era black metal porque eu tava querendo puxar essa estética. Ela falou, cara, você tá querendo, na verdade, é um doom metal. Aí eu pesquisei fui falar sobre, inventei uma música isso maluca. Abriu mundos. Quando a Nanda falou do doom metal e ela montou uma playlist com algumas referências, assim, pra gente, e explicou os ritmos, as notas, as produções. As variações, né? O quanto de amplitude abriu, assim, foi realmente, alugou apartamento na cabeça, a gente ficou, cara. E lembrando que, assim, esses subgêneros, né, do metal, eles não estão numa caixinha tão definida assim, né? Eles se dialogam, não existe esse limite tão claro, assim. Um invade o outro. Exato, né? A sonoridade pode ser parecida, não quer dizer que por ser black metal tem que ser só de uma maneira, tipo podreira, speed metal, bumbo duplo, não precisa ser só assim, mas por definição, assim, pelas impressões que o André me passava sobre o que ele queria,
eu pensei, pô, acho que é uma coisa mais pra baixo, mais pesada, mais lenta, que se arrasta mais. Quase um lamento, né? Isso, uma coisa talvez meio... uma coisa mais abraçasse a narrativa, né, da história, né, do que queria passar. Isso, e no fim, eu acho que o resultado final da música, ela em si, eu não acho que ela se enquadra num gênero só, assim. Ela poderia facilmente também transitar entre várias coisas, sim, assim. Sim. Isso foi muito bom. Pô, e é muito legal, porque, tipo assim, a gente teve problemas, assim, a gente tentou encontrar um vocalista, não precisava ser ator, porque ele não teria nenhuma fala, mas a gente precisava de um Dante, né? Alguém que cantasse aquela parada, né? Sim. E aí, por exemplo, a gente fez uns testes e tal, o Murilo fez uma primeira versão da música que foi muito boa. Sim. E, cara, foi muito legal que eu fiquei, cara, que maneiro, é uma música, tá viva aqui na minha frente. E a versão do Murilo especial, hein? Passa o Pix aí. Especial. A gente coloca no lado B, né? Versão Japão. Quando a gente lançar o versão Japão, aí vai ter. Deluxe, o álbum Deluxe. E é muito legal que, como intérprete de uma música, consegue mudar completamente, né? Total. Porque o Murilo, ele tem essa voz que ela é super aveludada, aquela voz gostosa de escutar, etc e tal. Falou. Então a música, né? Ela tem aquela... No ar, né? O Murilo cantando tinha um fundinho no ar ali. Era um Flying to the Moon, né? Não, mas tinha uma coisa meio baladinha, tinha uma coisa meio... Era um doom metal, era um black metal, mas era o Murilo tem uma lentinho, plástica né? boa de voz também. Eu acho que ele Sim. tem várias possibilidades ali que ele consegue executar bem, mas a gente precisava de uma coisa rasgada. Cultural. A ideia é que eu gravei mais pra ter essa ideia de onde estava a voz, né? Sim, Direcionamento, um guia mesmo, né? né? Porque realmente é uma Pra ver se tava música... funcionando a letra, a melodia. Para ser uma demo Mas mesmo. ficou tão porque- bom que quando eu fui mostrar pro vocalista, ele falou, mas vocês precisam de mim pra quê? Inclusive, mandar um salve, né, pro Felipe de Andrade, Beijo, Felipe. cara. E aí tem uma coisa que aqui é um backstage do backstage, porque a gente tinha um grupinho só dos músicos, né? Tava eu, o Lucão, o Felipe, que a gente tava fazendo essa produção da música. E aí rolou uma espécie de direção lá também, né? Eu falava com ele assim, ó, faz um take assim, depois faz um take assim, porque é isso que você falou, a gente precisava ter um Dante, né? Não era só cantar uma música. Tinha certas coisas que precisava passar um certo Ele precisava estar presente, né? Sim. E aí foi incrível, porque eu falei assim, né? Não sei quanto que eu posso pedir do cara, né? Que a gente contratou ele como vocalista, assim. Mas ele falou assim, não, eu gosto de trazer também essa parte mais lúdica e de interpretação também. Então a gente deu muita sorte nisso também. Porque aí eu falava, ó, não, porque o cara, vamos imaginar que ele tá pensando isso, fazendo esse show e tal. E aí ele mandava as versões e aí, tipo, e eu acho que ficou incrível, assim. Tem umas coisas... Ele é um intérprete incrível, ficou assim, demais. as partes de recitação de som dele, assim, ele interpreta muito bem. Eu falei assim, ó, essa aqui você tá num momento de música ao vivo, então pode ficar ofegante, não precisa ser aquela coisa super, né, editada, pode vir, assim. E aí o resultado foi tipo, muito bom, então... Eu também gostei muito da idade que ele passa na voz. Na verdade, o elenco todo, sabe? Uhum. As pessoas carregaram uma idade ali na voz que, sim, o que a gente estava imaginando quando estava falando sobre o programa, além da qualidade deles, da vozes que eles já tinham pra isso, mas ele cantando foi um negócio assim, esse cara existe, o Dante existe. Ele tá aqui até... essa Eu fiquei sensação, brincando né? várias vezes, nossa, eu quero ir no show, eu conheço esse cara, eu sou fã. Não conheço ele, mas eu já sou fã do cara, ele já tá na minha cabeça. Eu queria falar de um tema aqui, que é o seguinte. Daniela é uma safada, vagabunda, Que isso? Misoginia! Misoginia. safada. Estava enganando todos nós nesse momento, que é a grande vilã da série, é a pessoa que estava entregando pra gente o ruído. Com aquela voz Com super, aquela né? voz. Fomos ludibriados. Fomos ludibriados. E aí, acho que a ideia geral é que, eu adorei tanto a interação que ela tinha com o Jolie. É uma parada, tipo assim, o santo não bateu desde o primeiro momento ali. E, cara, eu adorei a dinâmica que eles dois entregam nesse momento. Muito bom. Meu, o Edu, ele estava sensacional, porque logo nos primeiros ensaios que a gente estava fazendo com eles, e principalmente com os dois, né? Ele parecia muito bravo, mas na câmera, a cara dele tava super tranquila de ator, né? Ah, é terça-feira. E aí ele começava a falar com ela, meu, dava a impressão que eles realmente estavam com uma rusga ali, sabe? Não, e é muito louco que eles se conhecem, eles são colegas de trampo, né? Amigos, né? E Foi ficou sensacional. aquele clima mesmo de antipatia, assim, você vê que os dois... Exatamente. Inclusive, eu até brinquei, né? Falei, ó, vai ter ouvinte chipando vocês, hein? Que vocês não se dão com outro aí. Ah, é verdade. Não, e é isso. E acho que as gravações, elas foram muito longas.
Sim. Porque essa dubiedade que a gente tinha que dar nesses dois personagens, que uma era uma jornalista tentando descobrir um caso, mas que na verdade tava com uma agenda super sombria por trás, e ao mesmo tempo o Jolie, que tava com uma cara de que era o vilão da série porque tava escondendo o jogo, do tipo, cara, talvez eu tenha matado meu amigo, pra ser uma coisa meio, não, na verdade eu sou o maior respeitador de amigo que existe na face da Terra. Tipo, jamais furaria o olho desse menino. Estou passando adiante esse legado. Esse legado, então, tipo assim, é uma coisa, então você tinha meio que um baile, tipo, de alguém tentando tirar algo de alguém a todo momento, né? E o Jolie tentando entregar uma performance de sai daqui, eu não quero você aqui. E no fundo, a agressividade dele era como um cão protegendo uma cria, né? Uma coisa nesse sentido, né? Então isso é muito, muito, muito interessante. Eu acho que todos os atores estão muito legais. O Jean tá muito legal. O Jean, tipo assim, da maneira como eu escrevi ele um personagem que ele não é muito trágico. Ele é aquele cara mais... Eu não sei o que aconteceu, eu só vim parar aqui. Ele talvez seja o cara mais chapa branca que tem nesse sentido. E, cara, o Eduardo Semerjian. Nome maravilhoso, Ator, cara. não, chiquérrimo, a gente tá... eu fiquei sabendo em cima da hora que a gente ia gravar com ele. E eu conheço ele de TV e de produção publicitária, né? Aí ele apareceu na câmera, eu fiquei, meu Deus, a Nandinha arrumou esse ator, gente. Ele é muito chique, ele é foda. Ele é muito foda, gente. Muito bom. Pô, ele fez Sense8, aí ele falou pra gente, ele fez Sense8, cara. Maneiríssimo. Olha só, que ator foda que a gente tá na nossa produção. Parabéns de novo, a Nandinha arrasou demais, hein? Mandou bem demais. Também um abraço também, né, pro nosso Thiago Canelinha. Ai, Thiago Canelinha. Canelinha, seu arrombado. Sensacional. Meu, tomou xingo de todo mundo, cara, coitado. Canelinha, vários hashtags. Canelinha, filha da puta. Tipo, cara, tem sempre um momento... Eu adoro escrever esse tipo de momento, que é um personagem xingando o outro. Só que de uma maneira meio... Não só xingando, tem um contexto por trás daquilo, né? Teve o Pedro, você é burro, do Natália, né? Teve vários nesse sentido, assim. Cara, tem vários momentos aqui nessa série que o Canelinha, que é um fã desesperadamente querendo se aproveitar de uma situação, né? Que existem pessoas assim. Claro, o tempo todo. Sim, existe. E na inocência, não era um cara mal também. Não era... Sabe? E eu gostei que, tipo assim, a mesma coisa. O ator, a gente passou o texto. Quando a gente foi gravar, ele falou 2 frases. Na terceira, era o Canelinha já. Não, era o Canelinha. Ele tava até com o jeitinho do Canelinha. Muito rápido. Muito Beijo pro Guilherme da Olho. Sensacional, Sim. Guilherme. Mandou bem demais. Sim. Sou péssimo com nomes, Todo gente. mundo. Então, atores, eu lembro o nome dos personagens. É que eu lidei muito com eles. Tem a Marina, né? Marina Heck. A Marina, gente. A Marina fazendo a voz da mãe, gente. Não, a Marina é a produtora. Marina é a Mariana Messer. É verdade. Isso. Ela é a produtora. A Marina é a Mariana também, né? Igual a Debs é a Dani. É verdade. Também outra que caiu de cavalo, assim, no meio da história. Tipo, ai meu Deus, o que é isso aqui? Acaba contaminada também. Né? A mãe, que tem que entregar esse personagem, que aparece só uma vez, tem que entregar esse personagem super sombrio, né? Super trágico, perdi meu filho. Tem uma carga dramática. Tem uma carga dramática fortíssima ao mesmo tempo. Fernanda Montenegro, gente. Todo mundo vai ganhar o Oscar aqui, hein? Tá todo mundo ganhando o Oscar. O Oscar do audiodrama. Exatamente. Um abraço pra todo mundo que participou também nas entrevistas iniciais. Fiz o Salimena falar que não gosta de música e que gosta de podcast. Cara, eu ri muito. E eu dei opção... eu vou falar logo. Eu dei opção pro Murilo, que ele tinha a opção do sou fã de Ghost, eu tava escutando, e o não escuto música, só escuto podcast. Que é uma referência a mim mesmo que eu coloquei ali. Tipo, o cara meio chatão do rolê, né? E o Murilo escolheu o outro, então o Salimena briga com ele. E, cara, todos os atores incríveis. Muito, muito, muito legal, assim. O Janoel também, que foi super divertido gravar com ele, né? Janoel, tenta fazer um cara assim, assado. Eu não sei como é que os atores conseguiam fazer as paradas que a gente falava. Porque pra mim tava tudo confuso pra caralho. Eu ri muito das idades, né? Porque a gente queria um perfil de idade, mas aí a gente dava umas idades quebradas, assim. Tipo, esse cara, ele tem 38 e 43 anos. É muito preconceito das coisas. Como que é a voz de uma pessoa de 38 e 43 anos, especificamente? Sim. Ele até que a gente pediu mais velho, né? Tipo, acho que era... não, pra ele não, mas assim, dando um exemplo de tudo que a gente foi pedindo pra galera. Dani, certeza. Né? Tipo assim, tem que ser aquela coisa meio... Já é uma pessoa profissional que já tá tentando lutar pelo próximo passo da carreira, que é algo que a gente acha que ela tá querendo, né? Que na verdade é outra coisa. E é uma voz jovem, né? Uma voz pós-jovem, talvez. Falar que é uma referência legal que a gente utilizou é A Cor que Caiu do Espaço, do HP Lovecraft, né? Que é a cor que caiu do espaço, então é uma cor que é um ser vivo, né? E aqui a gente foi pro lado oposto, não dá pra reproduzir uma cor, porque é um podcast. É a contraparte sonora, né? Exatamente, né? Então tem muito dessa coisa. Mas eu acho que é isso, né? Faltou comentar mais alguma coisa de interessância? De spoiler? Acho que é isso. Acho que é isso? Provavelmente sim, a gente vai lembrar depois. Então. Esquecemos de falar tal coisa. Vamos lá.
temporada 2? Você tem esse que spoiler disse. aí. Isso é com Aí você. é você que disse. Não, acho que quem tem que dizer isso é o ouvinte que vai patrocinar. Sim, vai depender. Que vai apoiar pra isso acontecer. Verdade. Ah, Andrei, mas aí como é que é a temporada 2? Você apoiou? Você colocou? Você enviou para as 3 pessoas? O que você fez? Exatamente, 3 pessoas. Cada play, mais 3 pessoas. Ou mais, né? Fica aí à vontade. 3 é o mínimo, né? Sim. De 3 até mais ou menos 350 a gente tá bem. Boa. Você que está ouvindo, você vai decidir aquilo que a gente falou. A pessoa que escutou o ruído, ela não teve essa decisão, mas você vai ter a decisão de passar pra ela. E, cara, eu vou falar pra vocês que eu já tenho na cabeça a ideia da segunda temporada. Eu já tenho vários elementos da segunda temporada que pra mim estão certos. Você né? vai me passar em janeiro do ano que vem. Posso passar, mas não sei se a gente vai aproveitar. Então, eu tenho pra mim o seguinte: cada ano o especial é uma história diferente. Eu não quero no Halloween que vem fazer a temporada 2. Então teria que ser tem que ser uma parada. Se for rolar uma temporada 2, tem que ser uma parada que role no primeiro semestre. Ou E a gente tem na fila também o Relatos de um oficial de resgate. Ele é muito pedido ainda, muito pedido pra ter... Não, mas esse a gente não vai ter. Uma segunda. Não é nossa história. Igual aquele, não é uma história, mas uma outra história como aquela, uma história nossa, original. Será? Como aquela. Pô, pode ser, Também, mas todos os especiais existem os seus próprios fãs. Existe o ouvinte Sim. que escuta todos e tem o ouvinte que gosta mais de um, não tem daquele, unanimidade. daquele. É sempre Exatamente. Mas eu acho que além desse, o Resgate é um dos mais pedidos para se ter uma história Sim. original nossa, porque Sim. não foi nossa. Não, até isso Natália também. Um monte de produção, assim, o pessoal fica bastante interessado. Vamos ver, né? Mas para isso, ouvinte, você acesse o nosso Apoia-se agora e aí começa a apoiar. Traz outras pessoas para apoiar também, porque projeto independente é assim. A gente precisa que você que esteja nos escutando passe para 3 pessoas e apoie. Porque aí, ano que vem a gente já se prepara com antecedência, já tem um dinheirinho para começar a contratar, para a Nandinha poder começar as produções. Não é mesmo? E não esperar só em cima da hora, como a gente faz, porque é um desespero, né? Aí sai. Aí vai sair. Aí a gente pode sair Sim. 2 audiodramas no ano. Um especial e um segundo. Mas não promete também, não, porque Não vamos estou ver, prometendo vamos ver, nada. vamos Não ver, estou vamos ver. prometendo nada. A cara minha do Murilo, né, gente? Vamos lá, gente. Muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. Acho que chegou, né? Então, quase meia-noite, estou com sono, quero encerrar. Gente, muito obrigado para vocês que estão aqui, essa mesa maravilhosa. Para vocês ouvintes que nos ajudaram, escutaram, criaram um hype na série. Isso foi muito importante pra gente. E aquilo, não ouçam para trás. Muito bom. Então vamos lá. Ó, aqui no Instagram perguntaram, Tolentino Luthier, se vai virar livro. Cara, eu vou falar que essa história ela foi tão legal que a gente conversou sobre outras mídias. É isso que eu vou falar. Bem, primeiro tem que sair o 3º livro do Calcifer, né? Ô, Ira! Calcifer, né? 11 horas da noite de um Ó. domingo. A galera dos bastidores aqui querendo ir embora. Antes por de favor. sair livro Beijo, novo, Lívia. terminar o antigo, né? Bom, né? Ai, caramba. Beijo, tá. Lívia. A Lívia agora. Ai, gente, eu tô Ai. nervosa. Quem Agora der é o verdade. play Tô nervosa. primeiro, hein? Quem vai dar o Agora play é primeiro? do mundo, a Deus gente do não pode fazer mais nada. Agora, agora a gente já era. agora já foi. Agora já é. Se tiver o arquivo errado. Sendo a música, o Thiago de Lima Castro, ele é um puta de um músico maneiríssimo também. É só pergunta complexa. Sendo música parte da narrativa, como é criar paisagem sonora e em que a narrativa se passa? Isso é uma pergunta, aparentemente. Tem que pensar em sons que se relacionam com a música composta, a cena que guia as paisagens, ou depende? E aí? Murilão. Tem muito disso, sim. A música, a gente, ainda mais quando a gente vai contar a história com música, a gente trabalha muito com tensão e quando essa tensão passa. Então a gente pode fazer de várias formas. Então, uma das formas é, por exemplo, se a música tá num certo tom, né? Não sei lá, tá em ré. Você pode colocar um som, sei lá, de um som da sala em uma outra nota que dá uma certa tensãozinha. Então a gente pode usar isso. Eu usei isso bastante quando eu tava fazendo toda a questão da edição. E funciona, porque você não sabe exatamente de onde tá vindo aquela tensão, aquela
coisa que tá meio errada, mas é porque tá vindo de vários elementos, entendeu? Às vezes tá vindo de, sei lá, um vento que tá meio estranho, e aí ele choca um pouco com a música, né? Então a gente usa muito nisso, ou na própria música em si, né? A música que a gente fez pra banda e tal, é uma música que ficou muito boa, escutem, mas ela é estranhíssima. A ideia era ter essa questão da tensão. Então, mas isso aí tem que ouvir, né? Tem que ouvir. Mas eu acho que mais do que isso, a trilha sonora, ela tem esse que traz um pouco do bucólico. Também. Uhum. Né, do bucólico, do estranho, né? Eu acho que isso é muito importante, porque, cara, não dá pra você colocar a trilha na próxima Parada Inferno e trocar com essa. Não, é uma parada que fica completamente alienígena, né? Então, galera, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar a live pra galera escutar, e aí a gente continua gravando, só que com a parte dos spoilers. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.